fazer dessa forma, assim, de um bate-papo mesmo. E eu quero começar com uma frase célebre de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque quando a gente fala de estresse, afetividade, a gente está falando também de amor, ou falta de amor. Então, o amor é uma coisa assim transformadora. E como Jesus, há tanto tempo atrás, ele foi capaz de traduzir através dessas palavras, né, do amai-vos uns aos outros, através da lei do amor, algo assim tão transformador, tão maravilhoso. Eu espero que hoje a gente consiga alcançar uma coisa a mais do que aquilo que a gente já alcançou na nossa vida em relação à compreensão do amor. Porque realmente hoje a ciência, ela tem desvendado os efeitos do amor e os efeitos da falta de amor também. Então, eu realmente estou trazendo uma coisa bem nova para vocês hoje, tá? Se alguém não entendeu alguma coisa, pode parar e perguntar e a gente vai conversando. Então, das palavras de Jesus, né? Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. O meu mandamento é este: que vos amei como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isso: amai-vos como eu vos amei. Então, nessas palavras de Jesus, que a gente tem até um impacto, né? Porque o amai-vos uns aos outros não é mais apenas um dever, apenas simples. Se torna um mandamento, que é o mandamento de amor. Imagina, um mandamento de amor. Jesus nos manda que nós amemos uns aos outros, mas não de qualquer forma, mas da forma como Ele nos amou. E foi uma forma tão maravilhosa e tão especial que Ele realmente deu a vida por nós, né? Então é um amor assim muito sublime, um amor muito diferente daquele que nós estamos acostumados. E eu me lembro de uma palestra que eu tive da Nete Guimarães, em que ela falava assim: qual é o maior amor que já existiu? E eu pergunto a vocês, aqui entre nós, qual é o maior amor que a gente conhece? Alguém pode falar? Tirando o amor sublime de Jesus, entre nós aqui. Todo mundo fala, né? O amor de mãe. O amor de mãe é o maior amor que existe. E aí ela fez aquela pergunta assim: se você tivesse que teu filho precisasse de um rim e seu marido também, quem você escolheria? Aí todo mundo foi unânime. Adivinha a resposta? Do filho. Aí ela fala assim: e se numa outra vida, por acaso, aquele seu marido foi o seu filho? Aí todo mundo deu risada, né? Porque fica uma situação meio complicada essa, né? Como é que a gente vai decidir uma coisa dessa? Por isso é que o amor deve ser amor a tudo. Amor a todas as coisas, amor a todas as pessoas, amor aos animais, amor às plantas, amor à água, amor ao ar, amor à terra, amor aos astros, amor a tudo. Amai-vos uns aos outros. Não está identificando nem pessoa aqui. A gente olha, né, pessoa, amai-vos os irmãos aqui, os iguais. Mas na verdade, quem ama não pode amar algo e deixar de amar o outro, senão ele não tem um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que ama a todas as coisas. E eu faço um paralelo aqui do amor de Deus. Porque quando o universo foi criado, né? Ele foi criado a partir da expansão do amor de Deus, que criou todas as coisas. Então eu, assim, na minha
imaginação aqui, né? Eu imagino que a partir dele emanou uma energia amorosa tão intensa, que essa energia se condensou até em partículas, que são os átomos, que juntou-se e formaram as moléculas, que se juntaram e formaram as substâncias, que formaram os astros, as poeiras cósmicas, e que também nos formou. Então, do que nós somos formados? Do amor. Nós somos o puro amor de Deus. Nós somos o amor de Deus. E aí eu pergunto a vocês, se nós somos o puro amor de Deus, o que acontece conosco que em alguns momentos nós nos sentimos acabados de cansados? O que será que acontece conosco? Nós, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, o que nós fazemos? Nós dispensamos, desprendemos a nossa energia. E durante a noite a gente precisa dormir para recarregar, porque durante a noite, né, nós temos um desprendimento do nosso corpo, e aí nós temos condições de estar em contato com isso tudo que nos cerca. E o que nos cerca? A pura energia e o puro amor de Deus. E aí nós conseguimos reabastecer. E aí, durante o dia acordamos, o que fazemos? Jogamos a nossa energia pelo meio do caminho, né? E aí, um dia, eu acredito que a gente vai aprender a pegar essa energia e conseguir segurar ela um pouquinho mais, fazer com que ela fique na gente, para que a gente evite doenças, para que a gente evite desequilíbrios e cansaços, né? Bom, mas eu vou começar aqui, né, com uma história muito bonita, que é uma história budista, tá? Ela está num livro chamado 108 Contos e Parábolas, da monja Coen. Essa monja Coen, ela é bem conhecida. Eu ganhei um livro dela e fiquei apaixonada, porque ela sempre traz uma coisa linda para a gente. Então diz o seguinte: já nos últimos dias de vida, a abadesa, que é uma alta hierarquia, né? É como se fosse o padre da Igreja Católica, né? A abadesa era uma mulher que estava em uma alta hierarquia, né, da ordem religiosa. Então a abadesa recebeu uma noviça estrangeira. Imagina uma noviça que estava começando na ordem religiosa. Então essa noviça estava cheia de esperanças, querendo aprender tudo. Sabe daquela ansiedade de criança que a gente fica, né? Ela queria aprender tudo. Então a noviça disse assim, a abadesa disse assim: escreva-me uma poesia demonstrando a sua compreensão da vida, né? Ela, no leito dela, no hospital, ela solicitou isso para a noviça. Aí no dia seguinte, né, a mocinha levou 3 poemas, e a superiora ouviu a tradução feita por uma japonesa em silêncio, sem comentar, o que é muito característico dos orientais. Eles não interrompem, eles não ficam dando palpite, né? Eles são assim diferentes da gente. E a noviça então, né, perguntou: mas como que eu devo praticar, né, cheia de ansiedade, querendo saber tudo? E a superiora ouviu a poesia dela em silêncio, sem comentar nada, né? Quais são suas orientações? A superiora disse. Aí a superiora disse: tudo depende do seu coração. Bom, acontece que para nós brasileiros, se falar assim, tudo depende do seu coração, o que você vai pensar? Tudo depende do quê? Da sua intenção, daquilo que você traz lá dentro do coração. A gente ia pensar isso, né? Não ia? Só que no Japão, coração é uma coisa diferente, porque esse caractere coração, sabe daqueles tracinhos japoneses? Ele pode ser pronunciado como um kokoro.
E aí a gente se pergunta, mas o que é esse cocorô, né? Cocorô é uma série de caracteres, de pontinhos que não vão ser feitos de qualquer jeito, não. Eles têm uma ordem para serem feitos. Por exemplo, se fosse falar assim, Neide, desenha um cocorô aqui do coração. A Neide podia começar desse terceiro ponto, depois ir para esse do meio, depois o de cima, ou a gente poderia começar com os 3 de cima e depois fazer a voltinha. Mas não é assim que é feito, não. Porque se ele for feito errado, ele não tem o mesmo significado. Inclusive ele é feito com um pincel, e aí quando dá uma encostadinha assim, ele fica mais grosso numa ponta e mais fino na outra. E é assim que ele deve ser. Então ele deve ser assim. Aqui, tem ordem. 1, 2, 3, 4. É assim que ele deve ser feito. E qual o significado desse cocorô? Significa o coração, né? A mente e o espírito. Então, a abadesa disse: tudo o que fizeres, faça com a mente e o espírito. Ou seja, ela estava dizendo para a noviça não viver na dualidade, ou seja, não viver separada, porque nós temos o hábito de vivermos separados. Por exemplo, a gente vem aqui, então aqui eu sou espiritual, estou no meu trabalho eu sou profissional, eu estou em casa, ali eu sou geralmente quem eu sou mesmo, né? Então, o que a abadesa quis dizer? Que o espírito e o corpo não são partes distintas. A gente não pode separar. E a busca do equilíbrio dessa coexistência entre o espírito e a mente, elas são necessárias. Então, o que nós devemos buscar? Né? Fazendo um paralelo com esse ensinamento, que a gente deve procurar ser o tempo todo espiritual e o tempo todo mente também, corpo, mente, aquilo que nós somos. A gente deve andar em equilíbrio, a gente não deve ser uma coisa ou outra coisa, e a gente deve evitar isso daqui, que é viver na separação, que é viver na dualidade, porque todo mundo que vive na dualidade ou na separação vive despendendo energia o tempo todo, porque a gente vai tentando se adaptar aos ambientes, e a gente deve ser quem a gente é, e nós de verdade somos tudo. Nós não somos só corpo, não somos só espírito, nós somos todas as coisas. Então a gente deve assumir quem nós somos de verdade, porque aí a gente não vive na dualidade. Bom, então, do ponto de vista espiritual, tudo que a gente faz deixa marca no nosso perispírito, né? E hoje a gente vai ver que essa dualidade não existe mesmo, nem nisso. Então, todos os abusos que nós cometemos, né? Aqui eu exemplifiquei só 2, esses excessos que a gente faz, por exemplo, durante a vida física, ele deixa a marca no nosso corpo físico e também no nosso corpo espiritual, através das marcas deixadas no perispírito, né? Que é um elo de ligação entre o espírito e o corpo, é o perispírito. E a gente pode carregar essas marcas conosco, principalmente quando a gente tem consciência dos abusos cometidos. E nos livros de André Luiz, vários, inclusive no livro chamado Nosso Lar, que é um dos mais conhecidos, né, do André Luiz, ele traz, por exemplo, casos de pessoas que cometeram crimes, né, e traziam marcas no corpo espiritual, ficavam marcados. Aí eu fiquei pensando, vocês já pensaram se nós não tivéssemos oportunidade de estar aqui no planeta Terra, em espírito que habita dentro de um corpo? Todas as nossas ações refletiriam diretamente no nosso espírito, deixando marcas. E a gente andaria na rua e todos veriam essas marcas, né?
Eu, por exemplo, se sou uma pessoa que abusa muito do alimento, eu teria uma marca, né? Talvez no fígado. Se eu fosse uma pessoa com problema com álcool, também, né? A gente deixaria as marcas visíveis. E nós temos uma proteção, que é o nosso corpo físico, né? Nosso corpo físico, ele demora um pouquinho para dar o grito, né? Para falar assim, nossa, estão abusando aí, vamos parar com esse negócio. Então, a gente às vezes abusa e faz atos durante anos a fio. E aí, num determinado momento, lá pelos 60 anos, 50 anos, né? O nosso corpo dá uma chamadinha na gente, fala, nossa, mas isso não tá bom, né? E aí aparecem as marcas no próprio corpo. Mas sempre aparecem também na parte espiritual, na nossa parte espiritual, que é aquilo que nós carregamos mesmo, né? E levamos, porque o nosso corpo físico, ele morre um dia, né? Eu tô quase abandonando aqui, vou passando aqui, né? E a relação, né, entre essa energia que a gente carrega, né, que a gente vai desprendendo nossa vida toda, né, que a gente vai descarregando, dependendo daquilo que nós fazemos no nosso dia, nós podemos drenar mais. Então, Joana de Ângeles, ela nos traz que nós absorvemos diretamente pelo perispírito esse fluido cósmico universal, que é isso que nos envolve o tempo todo, que eu falo que é energia de Deus, né? E durante o nosso dia, se nós temos esse tipo de postura, como vícios, tristeza, revoltas, brigas, mágoas, discussões e vícios, a gente vai perdendo. A gente vai perdendo, até que a gente se sente desenergizado. Alguém aqui já se sentiu nessa situação, tão cansado? Geralmente no final do dia que a gente se sente, ou após uma discussão, após uma briga, ou após uma situação angustiante, a gente se sente completamente desenergizado, porque a gente na verdade vai perdendo essa energia. Inclusive tem figuras que mostram, né? A gente perde a nossa energia em pontos bem específicos, às vezes até nas articulações e tal. Tanto é que acabamos criando doenças, né? Muitas delas também articulares, né? Eu mesma tenho, né, artrite, então é uma doença articular. Pode passar para mim? E do ponto de vista físico, também ficam as marcas das nossas ações? Ficam. Gente, muito mais do que a gente pensa, tá? Muito mais, infinitamente mais do que a gente pensa. A gente não tem ideia, e hoje que eu vim para mostrar especialmente para vocês isso, o tanto que as nossas ações, elas marcam também a nossa parte física, tá? A gente imprime no nosso material genético, que é o nosso DNA, que está lá dentro da célula, tá? A gente imprime no nosso DNA todas as nossas ações, não só dos nossos abusos físicos, mas também dos nossos abusos emocionais. Muitos dos abusos emocionais, eles ficam impregnados não só em nós mesmos, como também naqueles nossos filhos, até durante a gestação, tá? Pode passar. Então, para explicar para vocês poderem entender daqui para frente, eu trouxe uma animaçãozinha aqui só para mostrar. Então, aqui está o nosso material genético, eu coloquei as letrinhas do DNA. O DNA fica dentro do núcleo da célula e é ele que produz todas as proteínas do nosso corpo, tá? E ele funciona quando um fator de transcrição, que é uma vitamina D, uma vitamina A, tá? Ou algumas proteínas que têm zinco, por isso que é importante a gente se alimentar direitinho, né? Reconhece um lugarzinho no DNA, tá? Mas os nossos pensamentos, os nossos excessos, a nossa alimentação, as nossas drogas, as nossas mágoas e as nossas experiências, elas vão impressionar o nosso DNA. Ela vai impressionar mesmo. Dá um clique para mim. Então, quando nós temos experiências negativas, estresse,
estresse pós-traumático, abandono na infância, abusos. O nosso DNA, ele recebe os grupamentos químicos que grudam nele e impedem do fator de transcrição conseguir chegar na região que precisava chegar. Então ele não funciona. No entanto, né, quando ele está livre, esse fator de transcrição ele consegue, né, dar atividade no DNA. Então vocês imaginam agora como é muito mais sério do que a gente imaginava? Porque a gente imaginava que as nossas ações, elas nos faziam mal momentaneamente, mas não é bem assim, tá? Porque quando a gente tem impactos repetidos de ações nocivas no nosso corpo, sejam elas mentais, sejam elas através da alimentação, sejam elas através do que for, existe também um impacto físico. Então não é só um impacto no perispírito, um impacto espiritual, algo que eu vou levar, uma mágoa que eu estou levando. Não, a gente vai levar muito mais do que isso. Então, não se assustem. Isso daqui eu peguei num artigo científico, né? Eu trabalho com isso, a gente faz pesquisa para ver o nível de impacto lá no DNA de pessoas que estão em sofrimento, tá? Então a gente trabalha com depressão, com várias coisas. E aí, tá mapeado já, ó, numerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cada parte por exemplo, do receptor do cortisol, que é o hormônio do estresse, que fica lá no cérebro. Como é que ele vai estar? Se ele vai estar daquele jeito que eu mostrei para vocês, cheio daquele grupamento químico ou não, tá? Como é que ele vai estar? Passa o próximo para mim. Então, dependendo do tipo de coisa que acontece na vida da gente, o nosso DNA é impactado num lugar específico. Isso, eu fiquei chocada com isso. Por quê? Se o indivíduo foi para a guerra e teve estresse pós-traumático, gente, o estresse pós-traumático vai impactar na região número 47 do receptor cerebral que recebe o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. É uma loucura isso. Se o indivíduo tem depressão, ele vai impactar na região 21. Se o indivíduo foi abandonado na infância, ele vai impactar na região 44 e assim vai. Olha o nível de refinamento que chega o nosso corpo. Dependendo do tipo de coisa que aconteceu. Olha, ali tem tudo. Tem fome pré-natal, tem suicídio, né? Tem um amigo meu lá no Canadá que ele estuda os indivíduos que acabaram de cometer suicídio. Tira o cérebro e vai estudar o receptor do cortisol. Lá, tira, leva para o laboratório e vai estudar. E ele vê exatamente isso. Aquela pessoa que cometeu aquele ato, qual era a região que estava sem funcionar? Então, é uma coisa, assim, é muito grande. Ela não é pequena, né? Adventos adversos na infância. Gente, vocês não podem imaginar o que um advento adverso de abandono pode causar numa criança. De fato, hoje, a gente chegou num ponto em que a gente pode entender melhor as questões espirituais. Porque imagina, eu que sou pesquisadora, né? Eu olho a parte científica e eu olho também a parte espiritual. E eu consigo fazer essa correlação. E eu estou trazendo para vocês exatamente isso, que era um questionamento meu. Eu falava, meu Deus, que loucura isso! Como é que isso é possível? Que um determinado sentimento, por exemplo, a depressão, fosse capaz de fazer dormir, né, o DNA lá no cérebro da pessoa num determinado ponto. E de quanto nós temos que avançar ainda em matéria da compreensão de tudo isso, né? Pode passar. Então, do mecanismo do estresse, né? Que o estresse é necessário para todos nós. Nós precisamos do estresse. Porque se a gente não tivesse um pouquinho de cortisol,
que é o hormônio do estresse, a gente não conseguiria levantar da cama de manhã. Pessoas que têm níveis muito baixos de cortisol, elas têm um sono tão grande de manhã que não conseguem levantar. Então precisa ter um pouquinho, né? Mas impactos sucessivos de estresse podem causar danos. Então vou mostrar como é que é o mecanismo do estresse. Então a pessoa, ela, por exemplo, ela viu uma jararaca passando ali, né, do lado do pé ali, né? Ela precisa ter uma energia para poder sair correndo, né? Eu conto que a minha mãe já está com 74 anos, né? Ela tem 74 anos e ela foi pegar uma verdura na horta, e a hora que ela botou a mão assim e puxou a alface, uma cobra levantou a cabeça assim. Ela pulou uma cerca, gente, sem brincadeira, mais alta do que essa parede. Ela pulou. Agora, como que minha mãe, tão frágil, ela teve condições de pular aquela cerca, né? A gente explica através da liberação rápida desses hormônios aqui, né? Então, em situação de estresse, existe um estímulo, tá? Nessa região aqui amarelinha aqui, ó, tá? Que é o hipotálamo, que manda uma substância para essa outra região, que é essa daqui, que é a hipófise, né? Pode passar. E a hipófise vai ativar em cima do rim, nós temos uma glândula, né, chamada suprarrenal ou adrenal. E ela produz a substância chamada cortisol, tá? Então, o caminho é assim, né? E numa situação que precisa, o hipotálamo ativa a pituitária, né? E aí ativa a adrenal a produzir o cortisol. E aí o cortisol volta lá para o cérebro e diz assim: agora chega de cortisol, tá tudo certo, agora chega, vamos baixar esse cortisol. Acontece que nós, pelo estilo de vida que nós temos, o que nós fazemos? Toda hora, estresse. Dali a pouco, o que mais que acontece? Estresse. Aí a gente acorda atrasado, toma café que nem louco, já chega atrasado, fica nervoso no serviço, pega trânsito muitas vezes, né? Eu demorei mais de Alegre até a entrada de Iguaçuí do que de Iguaçuí até aqui. Peguei um caminhão de pedra na minha frente, né? Então a gente vai tendo impactos, e esses impactos têm uma consequência. Pode passar mais um? Esses impactos, eles ativam um excesso de cortisol, né? Tá? E esse cortisol vai dar um estado inflamatório crônico no nosso corpo. E esse estado inflamatório crônico vai levar ao aparecimento, ao risco de câncer, doenças autoimunes, obesidade. Então eu pergunto assim, é verdade que nervoso, irritação, estresse engorda? Bom, está a resposta aqui, engorda, porque dá um estado inflamatório crônico, né? E esse estado inflamatório crônico pode levar ao aumento de peso. Então, olha, aumento do estresse também pode alterar o ciclo circadiano, que é o ciclo do dia e da noite. Sabe aquele que durante a noite a gente tem sono e durante o dia a gente está bem? Então, a gente também pode alterar isso. Por quê? Porque o indivíduo já dá uma trocada aí, porque a alteração do estresse, ele altera o nível de um outro hormônio chamado melatonina, que é o hormônio que dá o sono na gente. Então a pessoa já altera o sono, aí altera a imunidade, alterações imunes, obesidade, câncer, diabetes, doenças autoimunes e inflamação crônica. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui é que o estresse nos leva a um modelo de adoecimento. É adoecimento. Se a gente não tem estresse, a gente não tem as famosas doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então aqui o resumo, né? Através do estímulo físico ou psíquico, tá? Ou mesmo através do estímulo da própria inflamação, então fica um círculo vicioso. O hipotálamo manda para a pituitária um sinal que manda para a adrenal para produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele vai para o receptor do glicocorticoide lá no cérebro e fala: agora para o estresse. Isso no normal. Quando isso não está normal, produz inflamação crônica,
tá? Atinge o fígado e pode causar obesidade, câncer e várias doenças, inclusive as autoimunes. Então percebam o significado do estresse agora, né? Bom, vou aumentar para vocês ficarem horrorizados agora. Eu falei uma via do estresse, né? Que é a via que produz o cortisol. Agora eu vou mostrar outra via para vocês, que produz adrenalina e noradrenalina. Sabe aquela coisa que, nossa, me deu uma adrenalina? E dá mesmo. Estresse então produz pelo eixo o cortisol e pelo sistema nervoso simpático adrenalina e noradrenalina. Vai sair todo mundo aqui entendendo tudo esse negócio. Olha só, isso daqui tudo vai dar aumento de aterosclerose, que são aquelas placas que grudam, né? Aumento do açúcar no sangue, alterações comportamentais, como agressividade, comportamento antissocial, que a gente tem visto bastante. A pessoa tem imunossupressão, então ela cai a imunidade, inflamação, aumento da pressão arterial e aumento da coagulação sanguínea. Isso daqui pega? Isso é transmissível? Se eu ficar do lado da Neide, ela tiver pressão alta, eu pego dela? Não, né? Não pego. É doença crônica não transmissível. Mas, isso aqui dá para evitar? O que tem que fazer para evitar? Evitar o estresse. Evitar o estresse. É fácil, gente, evitar o estresse? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Ninguém se atreveu. Eu vou fazer a pergunta contrária, então, amor. Quem acha que é difícil evitar o estresse, levanta a mão. Gente, é porque realmente a gente tem que fazer uma coisa, né? Educar o espírito. Que é isso. Então, a hora que a gente pergunta, né? Qual o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? O que nós fazemos nesse mundo? Esse mundo é um mundo maravilhoso de educação. Porque se a gente não faz direito, a gente colhe as consequências. Absolutamente só isso. Por que então nós temos aterosclerose, diabetes, problemas comportamentais, angústia, depressão, isso e aquilo, inflamação, pressão alta e etc.? Porque nós estamos em processo de educação. E essas, eu falo que são as ferramentas, vão nos ajudar a prestar atenção que algo não está tão bom, que a gente tem que dar um ajuste, tá? Então, são ferramentas para nos ajustar. Eu brinco que eu tenho todas as ferramentas de ajuste, porque eu tenho artrite, o que já não é um bom sinal, né? Não sou a bela donzela, né? E eu tenho intolerância alimentar a tudo que vocês pensaram na vida. Então eu não posso nada de leite. E não é por causa da lactose, não. É lactose e caseína, dose dupla, né? Eu não posso duas coisas do leite. Nem esse sem lactose eu não posso, né? Nem um derivado. Também não posso nada que tem glúten. Então glúten e lactose. Aí eu resolvi parar de comer carne. Aí eu fiquei intolerante a feijão, grão de bico, ervilha e lentilha. Então eu falei, tô com uma ferramenta ótima de educação, né? Em compensação, eu acho que minha saúde melhorou, porque todas as porcarias, né, alimentares, aquelas coisas, né, que nos fazem mal, eu não posso comer nenhuma, então tá ótimo. Tem que agradecer mesmo. Bom, e as marcas, essas marcas que eu falei, né? A ciência descobriu agora uma novidade. Olha só, ai gente, olha, vou dar um desafio, né? Além da gente marcar o nosso DNA na gente, a gente consegue transmitir para outras gerações. Olha isso. É como se fosse um estado de adaptação. Então, eu vou contar como é que eles descobriram isso. Quem aqui já foi nesses riozinhos de água bem limpa e tinha uns bichinhos bem pequenininhos, branquinhos, que é um tipo de um camarãozinho minúsculo? O nome dela é Dáfnia. É esse bichinho aqui, ó, tá? Eles botaram esse bichinho dentro do aquário e criaram esse bichinho lá. Ele não tinha nenhum espinho, mas quando tinha um predador, ele criava espinhos para se defender do predador.
Aí, eles pegaram os ovos daquele bichinho, da Dáfnia, botaram num outro aquário que não tinha predador. Adivinha o que aconteceu? Nasceram com espinhos. Quer dizer, como é que esse crustáceo, né, conseguiu contar para o filho dele que ali tinha algum risco? A Dáfnia não foi falar para os seus ovos, né? Ah, olha, vocês vão nascer com espinho já, né? E de fato, essa informação foi transmitida de alguma forma. E a gente hoje já sabe que ela foi transmitida daquele jeito que eu contei para vocês, com aquelas estruturas químicas que foram colocadas no DNA. E nós podemos também passar para os nossos filhos as nossas experiências. Então, se a gente fosse falar que isso é alguma coisa, né, é um processo de adaptação, ou seja, nós adaptamos o corpo dos nossos filhos para que eles sejam mais acertados naquele ambiente. Então, o indivíduo que foi lá na guerra do Vietnã, ele teve estresse pós-traumático, e o filho dele nasceu com descontrole do cortisol, que é o hormônio do estresse, sem nunca ter ido no Vietnã. Como é que esse pai passou isso para esse filho? Através do seu DNA. Então, a nossa responsabilidade física e espiritual agora aumentou a partir desse conhecimento. A gente passa também as nossas experiências. Gente, tabagismo até a 3ª geração, alcoolismo até a 3ª geração, estresse pós-traumático, viram até agora 2 gerações. Fizeram experimento com crianças que viveram, que nasceram de mães que foram refugiadas de guerra na África e foram adotadas por europeus. Tem alteração, que pode ser revertida com amor, mas tem alteração, elas vêm com alteração molecular, genética, daquele jeito que eu falei. Porque são experiências tão marcantes que elas passam para o genoma dos indivíduos, tá? Então, a nossa atenção tem que ser assim, multiplicada a partir disso, né? Essa história toda, ela começou a ser descoberta quando, na Segunda Guerra Mundial, houve uma grande fome, que foi a fome da Holanda, né? Do inverno da fome, em 1944 e 1945. Fez muito frio, os alemães estavam na região e os holandeses ficaram escondidos durante o inverno inteiro no porão. E o que tinha para comer? Nada. Então tinha assim, saía lá para fora, pegava umas ervas, né? Punha sal na água, cozinhava aquelas ervas e para dar mais gosto colocava um pouquinho de terra, pedra. Sabe aquele negócio da sopa de pedra? É verdade, faziam sopa de pedra, porque a fome era tanta, não tinham o que comer. E as mulheres que ficaram grávidas daquele tempo tiveram altas taxas de crianças nascidas com esquizofrenia, né? E a partir disso se desconfiou que a fome pré-natal estava ligada a eventos epigenéticos, que são esses eventos que colocam aquelas estruturas químicas lá no DNA, no cérebro desses indivíduos. Então se desconfiou isso. E aí, mais para frente, se fez experimentos sobre os cuidados maternos. E aí se descobriu que a maneira com que o cuidado materno acontece em rato, e depois isso foi comprovado em gente também altera o cérebro. Então os programas cerebrais de comportamento dos filhotes dependem do cuidado que eles receberam. E esse desenvolvimento cerebral, ele depende muito, muito, muito do cuidado que a mãe dá ao filho. Então, aqui eu trago Jesus novamente, né? A importância do amor, o amai-vos uns aos outros. Vocês percebem a grandeza e a amplitude? Imagina Jesus, há 2000 anos atrás, a gente não sabia nada de ciência. E cada coisa que a ciência descobre, ela nos mostra como Jesus é e foi incrivelmente maravilhoso, generoso.
nos trazendo a palavra do amor. Porque o amor transforma. Pode passar que eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa incrível. Se o ratinho é lambido, o rato nasce com um comportamento social normal. Ele é normal. Lá na gaiolinha de ratos, ele brinca com os outros ratos, ele come, ele dorme, ele está normal. Só que se existe um abandono e a mãe não lambeu os ratos, os filhotes nascem com um comportamento social agressivo. E aí esse rato dentro da gaiola é um problema, porque ele vai morder o rabo do outro rato. Ele morde a orelha, morde o rabo, ele é agressivo. Fica os ratos tudo machucado com ele lá, porque ele é terrível, né? E aí no cérebro, o que aconteceu? Eu vou falar que todo mundo vai sair daqui sabendo tudo desse negócio de cérebro, hein? Aquele receptor do cortisol no cérebro está funcionando normal nesse rato aqui. Então, aquele receptor no cérebro consegue falar: agora para de produzir cortisol, tá bom, já teve estresse, agora diminui. Só que esse rato aqui não, porque está tudo com aqueles radicais químicos no DNA. Aí ele não consegue fazer parar de produzir cortisol. E aí o que acontece? Esses ratos têm cortisol alto. Com o cortisol alto, eles têm alteração no comportamento social, eles têm aumento de peso, eles têm mais risco de câncer, eles têm mais doenças autoimunes. Vocês percebem como é que isso é importante? Então, esse rato aqui é um rato que ele vai levar para a vida dele o abandono materno. Quer dizer, o amor que deixou de ser dado. Aí eu pergunto para vocês, será que na saliva dessa rata mãe aqui, que lambeu o filhote, tinha alguma coisa que desencadeou ali no rato? Alguma coisa química que foi colocada ali no ratinho? Será? Não. Porque fizeram experimentos de acolhimento, onde eles pegam um pincel, trincha, sabe, de pintar a parede, e alisa o rato um monte de vezes por dia. E o rato produz nele um hormônio do amor, que é a ocitocina. E na mãe também produz. A gente, quando pega o nosso bebê no colo, né, quando a gente tem filho, quem teve essa experiência, ou mesmo sobrinhos e tal, a gente, na hora que pega no colo e a gente olha, sabe aquele cheirinho do neném? Aquele cheirinho, quem já fez deu aquela cheiradinha no pescoço, mesmo que tiver azedinho, né, que tiver calor, é uma delícia. Por quê? Faz o nosso coração bater diferente. É o amor que é despertado. Então, a importância do amor, né? Então, Jesus novamente sendo trazido aqui, né? Que visionário maravilhoso que veio nos trazer que o amor é tudo de bom. O amor transforma, o amor modifica. O amor é tudo. Ele faz diminuir estresse, faz tudo, gente. Então, se nós conseguirmos verdadeiramente exercitar o amor, a nossa vida está transformada. Completamente transformada. E eu ainda espero o dia, né? Às vezes eu tenho um surto, né? Eu falo que eu tenho um surto. Que eu acordo, eu olho, eu acho lindo. Que bom acordei. Aí eu olho lá fora, vejo o sol. Ai, que lindo sol. E aí bate o vento, eu falo, o vento está batendo. Né? E se a gente pudesse andar assim o tempo todo, num estado de amorosidade, e todas as coisas que a gente olhasse e a gente conseguisse verdadeiramente amar, né? Às vezes a gente faz o mesmo caminho todo dia. Quem anda a pé para ir para o trabalho aqui, levanta a mão. Né? Aquele caminho que a gente faz, às vezes não tem um matinho que nasce no meio das pedras ali, né? Quem já reparou a florzinha que naquele dia nasceu? Não é, gente? Tem coisas tão bonitas para a gente ver. Gente, vocês sabiam que o cérebro de uma pessoa que está de bem e que é feliz, ele funciona diferente do cérebro de uma pessoa que tem depressão? Incrível, porque a pessoa que tem depressão, ela vai ter que construir um caminho no cérebro para poder aprender a ver as mesmas coisas do que quem não tem.
Porque às vezes a gente quer que o outro veja como a gente vê, mas verdadeiramente ele não vê. Porque quem tem depressão não vê igual. Ele geralmente está vendo o que não está bom, né? E no dia dele ele vai colecionando coisas que não são coisas boas. Então eu falo, né? O pessoal da neurociência, o pessoal fala muito bem dessa questão da plasticidade cerebral, que eu vou moldar o meu cérebro segundo aquilo que eu quero e que eu sou. Então, se eu sou uma pessoa negativa, que estou vendo tudo ruim, o meu cérebro vai ter uma via, que é uma autopista, onde a primeira reação que eu vou ter das coisas que impactam o meu dia vão ser dentro daquilo que eu estou fazendo mais. Então, por exemplo, se eu respondo com agressividade, ou se eu sou muito para baixo, só vejo tudo ruim, eu tenho no meu cérebro uma autopista onde o sinal do cérebro vai rápido por aquele caminho. Tudo que acontece de ruim, eu vejo rapidamente e respondo daquela forma. Eu enxergo as coisas daquela forma. Mas, para eu sair disso, o que eu teria que fazer? Eu teria que exercitar outros caminhos. Por exemplo, o caminho da gratidão, o caminho do amor. E é um exercício às vezes, porque a pessoa não tem isso fácil, porque é como se tivesse uma autopista para tudo que tem de ruim, e um caminhozinho ali do lado, pequenininho, que é difícil de passar. Tem mato lá no meio, tem que pular, tem pedra, e a pessoa fica assim, passando mal ali, né? Então esse caminho tem que ser desbravado, para a gente poder aumentar a plasticidade cerebral para aquele caminho, que é o caminho da felicidade. E isso é um exercício. Então a prática da caridade é um ótimo exercício para quem quer sair da depressão. É ótimo. Você não está bem? Gente, vai servir ao próximo, porque é nesse caminho de servir ao próximo, a gente sai desse eu enorme, que parece que só existe eu no mundo. Eu ando assim, ó, olhando para mim, nada mais importa, nada mais existe. Eu não vejo sol, não vejo ar, não vejo a lua, não vejo estrela, não vejo as pessoas. Ele está muito distante do amai-vos uns aos outros. Quando a gente faz a caridade, a gente sai desse eu. Isso eu estou dizendo do ponto de vista científico, porque fazer o bem faz bem, tá? Então Jesus é um visionário, né? Maravilhoso mesmo. Passa para mim. Então, voltando à questão materna, né? O desenvolvimento desse circuito cerebral depende dessa interação positiva entre a mãe e o bebê. Então, se a mãe e o bebê não tiverem uma interação harmoniosa, nada vai bem. Gente, durante anos foi desenvolvida uma interação perfeita entre a mãe e o bebê. Aí vem alguém e fala assim: não, tem que deixar o menino chorar ali, senão ele vai ficar mimado. Quem já ouviu isso? A gente ouviu muito isso, né? Eu ouvi muito. Eu criei meus filhos, né? Nossa, tá chorando demais, tá muito mimado, vou deixar chorar um pouco, né? Se eu tivesse que começar hoje, eu ia enfiar meu neném num canguru, em contato com a minha pele, para ele ficar comigo, sentindo o meu cheiro, ouvindo o batimento do meu coração, porque isso ia trazer mais paz para essas crianças. Então a gente está com crianças difíceis hoje. Uma das razões é essa, porque a gente não soube fazer direito do jeito que era para ser, mas é porque a gente também não sabia, né? Mas agora está sabendo. Essa interação entre mãe e bebê perfeita é o que traz o comportamento social perfeito. Pode passar. Então, eu pergunto para vocês, né? E por que o amor e a felicidade são tão importantes, né? Por que isso é tão importante? Porque o que traz isso para a gente? Então a gente sabe que a qualidade da vida, principalmente dentro da família, tá? Ela influencia nas diferenças individuais, na vulnerabilidade para doenças da afetividade.
Então as doenças são esses distúrbios de personalidade, né, que a gente fala de neuroticismo, né, os artigos chamam assim. Baixa autoestima, que é um negócio que parece que é incrível, muita gente se sentindo mal consigo, com o seu aspecto, né, e a gente, inclusive com aspectos raciais, somos todos lindos, porque somos feitos do amor de Deus. Ninguém tem que se achar, né, que não está dentro do padrão. E que padrão é esse? Quem criou esse padrão? Esse padrão nem existe. Nós habitamos num corpo, temporariamente, que nem é nosso. Habitamos temporariamente, vamos largar tudo aqui, né? E o que importa é o que está lá dentro, né? Tem umas desordens de conduta, risco aumentado de eventos adversos na vida, por exemplo, perder mais emprego, mais divórcio, né? Eventos adversos na vida, depressão, dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Tudo isso começou onde? Na qualidade de relacionamento dentro da família, tá? Então, a gente está trazendo, né, um amontoado de coisas, né, da vida espiritual, daquilo que Jesus nos falou, do amai-vos uns aos outros, que reflete aqui dentro da família, né, na questão da tolerância, da paciência e do amor mesmo, do respeito, né, e as consequências, porque tudo que a gente fizer, né, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Pode passar. Para vocês terem uma ideia, gente, quem não tem suporte social, ou seja, não tem família, tá? Que a família é o maior suporte social que existe, e não recebeu amor em comprimido, tá? Que é o experimento que foi feito, né? Que é a ocitocina, que é o comprimido do amor, que é dado pela boca. Então, não tem suporte social e não recebeu amor, tem os maiores níveis de cortisol, que é o hormônio de estresse. E quem tem o melhor nível? Quem tem suporte social, família, e recebeu amor. Esse é o que tem menor nível de estresse. Então a gente pode mudar as condições que nós vivemos. Se a gente está vivendo estressado, a gente não está refletindo só na gente. A gente está refletindo principalmente na nossa família, nos nossos filhos, né? Marido, mulher, em todos que estão ao nosso redor, até no nosso trabalho. Pode passar. Então, mais amor nas famílias, né? Então, para a gente ver que tem jeito, que é possível, que não é uma coisa assim impossível, tem alguns eventos que acontecem que reúnem milhares de pessoas para orar ou para meditar pela paz no mundo, né? Então, a partir de 1993, começou um experimento pela paz. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma promoção de meditações coletivas envolvendo 100 países, tá? Então, em alguns lugares faziam meditação organizada assim, em outros faziam meditações em parques. Em 100 países participando dessa meditação coletiva, com pessoas cadastradas. Ainda existe isso, viu, gente? Outro dia desse eu recebi no Facebook um convite para participar de uma meditação coletiva. Você tinha que cadastrar, dar o nome, dizer quanto tempo que você ia meditar e o horário, para eles organizarem a meditação, que aí eles queriam que a meditação acontecesse sem parar, né? E eles perceberam um efeito cadastrado do efeito dessa meditação. Quando eles alcançaram 4.000 voluntários em 100 países, houve redução de 25% de crimes violentos em Washington, nos Estados Unidos. Porque lá tinha equipes de pesquisadores quantificando quanto que conseguiam reduzir. E isso, gente, foi confirmado por 48 estudos que estão na internet. Estudos científicos mesmo. Passa o próximo para eu mostrar. Esse daqui foi uma revisão de 2016, eu peguei, ele trouxe todos os estudos que tinham sido feitos a partir desse. E aí, só para mostrar para vocês, aqui é a ocorrência de crimes violentos, tá? Aqui desde 2003 até 2011, tá? E aí, todos aqui. Aqui não teve redução até esse pedaço aqui.
Eu não contribuí nada, sou contra isso. Eu também sou contra. Mas eu tive momentos de irritação que alimentaram coisas que não são boas. Imagina milhões de pessoas alimentando coisas que não são boas. Dizem, quem consegue ver do ponto de vista espiritual, que a Terra, ela possui uma camada escurecida de vibrações pesadas em volta dela, que dificulta o trabalho do bem. E de onde que vem isso? Dos maus? Não, gente, vem de cada um de nós. Quando nós estamos desequilibrados, quando nós temos irritação, quando nós temos ansiedade, desamor, então nós também contribuímos, né? Então esse experimento, eu gosto de trazer a ciência por isso, porque a gente consegue comprovar, não fica naquele negócio do achei que fosse. Pode passar. Olha só, número de homicídios era um tanto, depois da intervenção baixou, abaixo da linha de base, baixou. Olha, aqui crimes violentos era pouquinho, baixou tanto que a diferença foi estatisticamente significativa aqui, tá? Baixou muito, tá? Pela intervenção da oração, da meditação. Pode passar. Por isso, gente, que hoje vários hospitais, várias universidades, eles implantaram programas de autoconhecimento, tá? Aqui, essa experiência foi muito bonita, sempre eu trago. Eles usaram o cortisol como marcador, tá? E usaram uma meditação, que é a Mindfulness, que é uma meditação de consciência do momento presente, né? Sem culpa no passado, e você viver o momento presente, para pacientes terminais. E tiveram um sucesso absoluto com isso. Eles implantaram no hospital deles, olha, escuta acolhedora, que é simplesmente uma coisa, atenção ao ouvir. Imagina, escuta acolhedora. Quem que não quer uma escuta acolhedora quando você está com um problema? Imagina você, um doente terminal, se você não quer uma escuta, um ouvido que te ouça, né? Promoção da consciência do momento presente. Ninguém vive de futuro. E a gente não pode viver do passado, tem que viver no momento presente. Aceitação da condição atual sem julgamento. Não vou carregar culpas. Gente, se eu fiz alguma coisa errada, não vou fazer mais. Já passou. Larga esse negócio para trás. Esse negócio de viver com a cabeça baixa. Ai, que horror, fiz isso. Ai, fiz aquilo, sou um pecador. Esse negócio não leva ninguém para lugar nenhum, a não ser para um lugar ruim, né? A gente tem que evitar isso. E prática de meditação e exercícios respiratórios, que diminui o cortisol. Foi ótimo, conseguiram um sucesso total. E hoje, terapias de imposição de mãos, de reiki, já são usados na prática clínica, inclusive com embasamento científico, tá? Oi? Alguém quer perguntar? Inclusive com embasamento científico. Então, descobriram que embaixo da nossa pele tem umas células chamadas células de Merkel, que são conectadas no sistema nervoso e que levam as informações para essa história da metilação, que é essa história do radical químico que é colocado no DNA. A gente consegue promover essa alteração do DNA com imposição de mãos, com isso aqui, imposição de mãos, que é o passe, que é o reiki, e que é simplesmente a imposição de mãos, até aquela que Jesus, né? Quantas vezes a gente viu na Bíblia Jesus curando com imposição de mãos, né? Hoje a ciência já traz algumas hipóteses para explicar isso. Então, a imposição de mãos ajuda em tratamento? Ajuda. É uma coisa maravilhosa, isso cientificamente comprovado, tem inúmeros artigos na literatura. Passa o próximo. E eu tive a felicidade de conhecer um pesquisador lá de São Paulo chamado Ricardo Monesi, que fez experimentos com ratas que tinham câncer de mama. Aí, o que está publicado na literatura é uma coisa, eu vou contar para vocês o que ele me contou, tá? Ele contou que ele começou o experimento deles e tinha um grupo de ratas com câncer de mama que recebiam imposição de mãos.
E o outro lá do lado recebia uma luva, que não era imposição de mãos. E a pessoa que estava aplicando tinha que recitar a tabuada do 2 para não estar pensando bem dos ratos. Olha só. Ele falava assim, porque a pessoa pode estar até à distância, ela pode estar enviando alguma coisa, né? Então tinha que recitar a tabuada do 2. Ele contando, e pegou entre voluntários que não acreditavam em imposição de mãos. Então esses eram pessoas treinadas, e esses não eram treinados, não acreditavam e tinham que recitar a tabuada do 2. Mas ele percebeu que depois, dado lá o número de dias que se esperava que a rata fosse morrer, não morreu a rata que recebeu a imposição de mãos, mas o outro grupo também não morreu. Aí ele ficou intrigado com aquilo. Ele falou, mas como não morreu nenhum nem outro? Esse negócio não está certo. Aí ele descobriu uma coisa, que o fato de haver a imposição de mãos aqui e na caixa ao lado não haver, não fazia diferença, porque isso daqui irradiava de uma tal forma que também tratava os ratos do lado. Olha isso, olha o alcance disso, gente, que a gente não sabe. É a nossa vibração, a nossa energia, o amor sendo transmitido. Aí, o que o Ricardo fez? Pegou os ratos não tratados e mudou de prédio, tá? Mudou de prédio. E aí, o que aconteceu? Os ratos que receberam imposição de mãos viveram mais, e os ratos que não receberam imposição de mãos morreram, tá? Para vocês terem uma ideia do alcance. Então, quer dizer que o fato de ter uma briga de casal dentro do quarto pode afetar as crianças no quarto ao lado? Pode ou não? Pode, claro que pode. O nosso comportamento, eu vivo um verdadeiro inferno e vou trabalhar. Eu estou afetando meu colega de trabalho? Com certeza. Mesmo que eu seja uma pessoa muito educada e que não seja agressiva, eu estou afetando. A energia, ela passa, ela alcança. Quando eu penso mal de alguém, mesmo que eu não faça, eu já fiz mal a essa pessoa? Já fiz. Gente, e cada vez mais a ciência está comprovando tudo. Vai chegar um dia que eu vou chegar aqui para vocês e vou falar, tudo isso daqui já tem artigo científico. Essa de pensamento também tem, tá? Vou contar o experimento do Ricardo Monesi, que é o mesmo que fez esse dos ratos. Ele fez uma experiência de radiestesia. Vou contar para vocês o que ele aprontou. Isso sim, conversa informal com ele, né? Ele botou no final do corredor uma pessoa que ia receber vibrações positivas de alguém que ele não sabia quem era. Lá deitado, cheio de eletrodo na pele, no coração, no cérebro, para avaliar como é que estava a eletricidade da pele. Vocês sabem que a gente tem eletricidade na pele, né? Chama circulação eletrodérmica. É a circulação da pele, que é elétrica. Batimentos cardíacos e tudo lá no cérebro monitorado, né? Tudo lá, pressão, tudo monitorado. Só que ele não sabia nem o dia, né? Assim, o dia sabia, não sabia a hora exata que iam mandar energia para ele. Mas ele estava lá deitadinho esperando. E do outro lado, quem estava enviando também não sabia para quem ia mandar e nem a hora. Ele estava em frente a um computador. E a hora que aparecesse a foto da pessoa, ele ia começar a enviar a vibração positiva. Então ele não sabia a hora, nenhum lado, nenhum outro. O que aconteceu? Na hora que houve a vibração, o Ricardo mostrou para mim os gráficos. Tem um pico eletrodérmico na hora, no mesmo minuto. Tem um pico assim, mostrando que começou, e dali para frente começa a alterar tudo. Quer dizer, mostrando que isso chega. Então, gente, já pensou? O amor de uma mãe, o amor afetivo de qualquer forma, o tanto que acalma, que altera, e o tanto também que o desprezo, que o abandono, porque tem gente que pune o outro
não vou conversar com fulano dentro de casa, vou ficar 2 dias sem conversar. Vocês já viram isso, né? Gente, que mal que isso faz para todo mundo da família. É um negócio que é uma tragédia, né? Péssimo, realmente péssimo. Então, para encerrar, eu digo a vocês que tudo na nossa vida é educação. Tudo, absolutamente tudo. Que oportunidade que nós temos para nos educar para o amor. A nossa vida, ela é educativa. Então, Paulo de Tarso, né, na carta aos Romanos diz, né, não se amoldem ao padrão deste mundo. Que é o padrão deste mundo? O padrão da doença. A gente não tem que se amoldar, não é porque todo mundo está comendo fast food que a gente vai comer fast food. Não é porque todo mundo está estressado que a gente tem que estar estressado. A gente tem que ser feliz, viver bem, a gente pode, a gente deve, a gente tem obrigação mesmo, não só pela gente, mas pelos outros também. Mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá, isso está na Bíblia lá, né? Em Paulo, em Romanos 12:2. Pode passar. E ainda continuando, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho que ver o que me convém, o que é bom para mim, o que é bom para minha família, o que é bom para o meu planeta, o que é bom para a água, o que é bom para os matos, todas as matas maravilhosas que a gente tem, o que é bom para os animais, porque isso tudo é uma teia. Se um ponto estiver desequilibrado, caímos todos. Quem joga lixo, colhe o quê? Vai colher lixo, esse lixo vai voltar, né? Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Principalmente em relação aos vícios, né? Não só de hábitos alimentares ou drogas, mas de palavras, pensamentos e ações doentias, tá? Então, o Espiritismo, ele nos traz isso, né? Que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Né? São palavras de Allan Kardec no livro Obras Póstumas. E a gente entende, né, que a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. A gente não chega em lugar nenhum sem educação, né? Isso faz parte da pedagogia espírita, né? Então, eu quero agradecer muito esse momento. E eu acho que a gente passa a olhar de outra forma a nossa vida a partir do momento que a gente se educa. Então, a questão do estresse, a questão das doenças, né, da afetividade, emocionais, depressão, né? Nossa, quanta gente que tem, quanta gente que tem. O que a gente pode fazer para mudar isso? Não aceitar simplesmente que se tem algo e não fazer nada. Gente, vamos cultivar a gratidão, vamos procurar tratamento, tá? Psicoterapia, às vezes precisa realmente de um medicamento, né? Eu não sou a pessoa que sou tão favorável a ser medicamento, mas às vezes realmente a gente vê que precisa, né? Mas vamos procurar fazer o bem, fazer atividade física, ver aquilo que você está se alimentando, boca para dentro, e aquilo que você está se alimentando internamente em relação aos pensamentos. Aquilo que habita em você é o que você é. Se você é só crítica, o que será que tua vida vai ser? Nada bom, né? Então é isso. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um, que vocês tenham uma semana maravilhosa. E agradeço a paciência também de estarem me ouvindo aqui, tá bom? Obrigada, viu?